Sejam todos bem-vindos ao Imigrante Motivado. Eu sou o Wagner. E eu sou Giza. A gente está falando aqui de Kamloops, uma cidade do interior de British Columbia, e a nossa missão é ajudar você a dar os seus primeiros passos rumo ao Canadá. Exatamente. Então, olha só, a gente está conversando um pouquinho com vocês a respeito de como é dirigir aqui, como são os carros aqui, preços. E a gente também quer falar agora com vocês sobre diferenças que nós já encontramos nas regras de trânsito. Diferenças entre Brasil e Canadá. Porque existem regras, são importantíssimas, tá? Diferenças entre as regras de trânsito no Canadá e no Brasil. Conta pra gente, querem saber? Coloca um joinha aí que a gente vai falar pra vocês se vocês já virem antenados. Opa, ok. Primeira regra aí que é diferente. Essa aqui, se você tiver problema com torcicolo, você tá perdido. Eu vou logo falando. Aqui tem um negócio chamado shoulder check, que é olhar aqui no ombro, ó. Não tem um beijinho no ombro? Aqui também, ó. Vai praticando aí. Por quê? No Brasil, pelo menos do jeito que eu aprendi, você tem que dirigir só olhando para os espelhos. Aqui, se você só dirigir olhando para os espelhos, você nem passa na prova. Você reprova, gente. Entendeu? Quando você vai curvar à direita, curvar à esquerda, você tem que fazer isso aqui, ó, obrigatoriamente, ok? Uhum. E no dia que eu fui fazer a minha prova de trânsito, que eu passei de primeira, eu virava a cabeça e falava, shoulder check. Aí virava a cabeça, shoulder check. Deixa eu escrever aqui para o pessoal saber o que eu tô falando. Shoulder, de ombro, shoulder, check, de checar. Então eu tô checando o ombro, não é, né? Mas porque você olha pra trás, você vem carro, né, gente, dos lados. Shoulder check. Se não tem uma pessoa atravessando a rua, tal. Chegou uma hora que o avaliador falou assim, você não precisa falar quando você vira a cabeça não, tá? Eu falei, não, só para ter certeza que você tá ouvindo, né, para eu não ser reprovado. Então é obrigatório fazer o shoulder check, porque tem aquele chamado de blind spot, que é aquela partezinha entre um carro e outro que você não consegue ver pelos espelhos. Uhum. No Brasil isso já mudou? Ou todo mundo ainda tem que dirigir só olhando pelos espelhos? Se bem que agora os carros têm tudo aquelas camerazinhas, né? As luzes, né, que acendem. Dá até um torcicolo. Não tô falando, se você tem torcicolo, vai sofrer, vai ter dor. Dá até um torcicolo, de tanto que eles usam essa olhada no ombro. É exatamente aí, é o beijinho no ombro oficial. Isso. Né? Outra regra... Ponto cego, Rodrigo, ponto cego, isso mesmo. Ponto cego. Que aqui é o blind spot. De cego, spot. Só os espelhos, tá vendo? No Brasil, Sério? Aqui no Canadá não pode dirigir assim. Diferente, mas aqui é melhor. Diferente. Eu prefiro também, porque aqui além dos espelhos, você faz isso pra, né, garantir. Por quê? As estradas aqui, elas são classificadas de acordo com a prioridade. A prioridade, em primeiro lugar, é o pedestre, depois é o ciclista, depois é o motorista. Exato, nessa entendeu? ordem. Então, o motorista ele precisa ficar de olho nos pedestres, obrigatoriamente, ok? Outra regra que aqui, até hoje, eu faço e eu me sinto mal no sinal vermelho, né? O fluxo tá vindo para cá, e aí eu tô parado aqui. Se o sinal tiver vermelho para mim e não tiver carro vindo para cá, no sinal vermelho eu posso curvar e continuar. É permitido fazer isso. E é muito estranho, né? Porque no Brasil, se o sinal é vermelho para qualquer movimento, não é verdade? Do carro. Então aqui, exatamente, se você tá num cruzamento, né, tem um semáforo aqui, o fluxo tá vindo aqui, se tiver vazio, não tiver carro vindo, tiver vermelho para você pode entrar para a direita e entrar no fluxo, sem problema algum. Até mesmo se for um cruzamento. Aí o primeiro carro lá da fila, do sinal vermelho, ele pode ficar lá no meio da rua, esperando, né, o fluxo dar uma aliviada para ele curvar. Exato. Muito doido isso. Eu fazia isso pela primeira vez, eu ficava assim, caraca, vamos bater no meu carro. Será que tá certo? Porque no Brasil... É bem estranho. Né? Aqui é muito comum você ter cruzamentos, né, que são de 4, sabe? Assim, ó. Sabe assim? E aí não tem semáforo, não tem nada. Vai quem chega primeiro, né, Wagner? Então vamos supor... E o respeito, né? Lógico, é o respeito. Tipo, tem aqui o cruzamento, tá? Então se eu cheguei primeiro aqui, todo mundo para, aí todo mundo para eu atravessar. Entendeu? Aí o segundo que chegou vai. Então é só assim, gente. Não tem nada sinalizando, é mesmo por respeito. Quem chegou, a ordem. Isso aí no Brasil, eu acho que ia dar um pouco de confusão. Paulo, esse cruzamento, eu aluguei um carro e quando eu cheguei eu pensei, o que tá acontecendo nesses cruzamentos? Não é uma coisa de doido? É muito massa, eu acho muito legal isso. Pra mim, esse é o cúmulo do respeito no trânsito aqui no Canadá. Porque é assim, cada motorista espera a sua vez, literalmente. Então, quando você chegar aqui,
você tem que se acostumar com as regras de trânsito daqui, porque você tem que se acostumar com a cultura e com as regras locais, para você não passar perrengue e tomar uma multa, porque aqui a multa, galera, rola solto para quem não obedece às regras de trânsito. Com certeza. Por exemplo, uma que Giza vai falar agora, que é a parte das ambulâncias. Isso. Essa aqui, olha, eu bato palma pro legal. Canadá, porque é muito bonito. Fala pra gente aí. É muito bonito, gente. Você tá dirigindo em qualquer rodovia, em qualquer estrada. Se vem uma ambulância atrás com a sirene ligada, ou um carro do Corpo de Bombeiros, ou polícia também com a sirene ligada, é obrigatório que todos os carros vão para o acostamento ou direita ou esquerda, onde estiver mais próximo, né? E pare e abre espaço no meio para esses carros de emergência passarem. O seu carro precisa parar. Não é desacelerar, não. É parar. E abrir espaço para eles poderem passar. Exato. E aí, eu não sei como que é no Brasil, mas eles têm um controle que eles conseguem controlar o semáforo. Então, vamos supor que o semáforo estava fechado, eles conseguem abrir só para eles passarem e os outros cruzamentos fecharem para eles terem passagem livre, entendeu? Mas é muito bonito. Você vê todos os carros parando, esperando. Aí, depois que o carro passou, aí todo mundo volta e tal. Isso muito é assim, legal. Automaticamente todo mundo faz, não tem discussão. Se alguém não desacelerar e se a polícia estiver por perto... Primeiro que leva um buzinaço, né? Do Corpo de Bombeiro, que é altíssimo. É multa na certa. Outra coisa que é muito bonito de se ver aqui são as faixas de pedestre. Lembra que eu falei que aqui a prioridade nas ruas é do pedestre? Aqui no Canadá você nem precisa olhar para os lados se você estiver na faixa. Você pode ir direto. O que pra a gente que é motorista tem que ficar muito ligado, porque as pessoas estão tão acostumadas com isso que elas não chegam na faixa de pedestre e param. Muitas pessoas não. Elas continuam andando. Se elas estão na calçada e querem atravessar a rua na faixa, elas não param, elas simplesmente continuam. Então a gente que tem que estar ali, ó, atento, olhando se tem algum pedestre chegando próximo à faixa, porque eles não param às vezes. Ninguém aqui, o pedestre, ele continua andando, trânsito que pare, ok? Ele sabe que ele tem prioridade, né, Wagner? Não existe essa história de estender a mão assim, ó, igual no Brasil, para o pedestre pedir para passar. Isso. Né? Que a gente estava no Brasil em outubro, a gente foi atravessar a rua para chegar na praia. Olha, eu quase que eu peguei um pedaço de madeira e coloquei debaixo aqui, assim, para sustentar, né? Para sustentar a mão, porque eu fiquei com a mão ali estendida, foi por muito tempo. Foi muito engraçado. Até eu lembro de uma vez que uma amiga minha falou assim: não, bora, Gislaine, agora aqui tá melhor. Quando você para na faixa de pedestre, é só pôr a mão que os carros param. E lá tá a gente, né, ó, com a mão erguida. E nada. Eu falei, mas... Abriu o mar vermelho, mas o trânsito não parava. Mas já melhorou um pouco, sabe, eu acho. Não, alguns carros param, né, gente? Eu acho que não. Eu dirigi no Brasil agora, quando eu fui lá, e a minha experiência não foi muito positiva, não. Será que não, gente? Não foi muito positiva, não. Aqui o pedestre, ele tem prioridade. Bicicleta é tratado como meio de transporte. Então tem que parar no semáforo bonitinho, entendeu? Tem que dar seta com a mão. É tratado como meio de transporte mesmo. As regras, né? As regras para quem tá, pro ciclista, são específicas. Você tem que colocar a mão se você for virar à esquerda, para direita, você tem que fazer certinho. Se você for parar, né? Tem que ser assim, né, Wagner? Para baixo, aqui pode certinho. esticar o corpo que não para. Mas difícil parar. Infelizmente no Brasil, respeito ao trânsito, acho que nunca Talvez foi. Depende do estado, né, gente? Às vezes eu sempre penso assim, que o Brasil é tão grande, né? Dependendo do estado, as pessoas são um pouco mais educadas em relação ao trânsito, não sei. Outro que é bem legal é, tipo, zona escolar, a velocidade obrigatoriamente, né, no período de aula é de 30 km por hora. E no dia que você fizer a sua prova de trânsito, o avaliador vai passar aí por umas 2 ou 3 áreas escolares para ver se você está vendo aonde começa a zona escolar, porque obrigatoriamente você precisa reduzir a velocidade para 30 km, senão reprova na hora, nem continua. E é muito legal a gente ver isso no dia a dia, tá? Porque aqui em casa mesmo, perto aqui de casa tem escola. É assim, na zona escolar todo mundo reduz a máximo 30, vai todo mundo devagarzinho. Passou, tem, né, a placa, passou... Aí volta 50 km por hora, que é a velocidade máxima dentro do centro urbano. 50 km por hora. A não ser áreas de parque, né? Que tem crianças brincando, então tem que reduzir. Escolar, hospital, essas coisas assim. Quando é algo excepcional, eles vão colocar a placa, tipo 20, 10 km, 15, o máximo, tá bom? E para rodovias, que a gente chama de highway,
o máximo que vocês vão encontrar de velocidade que você pode atingir é 120 km por hora. Vai Mas aí, variar, galera, 90, é 120. uma rodovia mesmo, que É. tem 3 faixas que eu coloco no 3, 4, 5, dependendo, que eu né? coloco no piloto automático, eu só fico segurando o volante, porque é 120 ali, ó, direto, sem parar. Trânsito livre, uma delícia dirigir aqui. Você que não gosta de dirigir no Brasil, você vai se esbaldar aqui. Você que gosta de dirigir no Brasil, você vai se sentir um rei aqui no Canadá quando você estiver dirigindo aqui nas highways. Sim, olha só, Paulo, algo bem diferente do Brasil também é não ter motos. Vejo uma por quinzena e olha lá. Verdade, nossa, tem muito menos motos aqui do que... E quando a gente vê moto, é assim, só moto. É porque aqui Como que é o nome daquela marca famosa? é Harley. Só Harley Davidson, né? É porque aqui é artigo de luxo, porque moto só roda aqui na primavera e no verão. É verdade. Talvez um pouquinho no outono. Então, tipo, é um luxo você ter uma moto aqui. Não é um meio, hobby. não é um meio de transporte Não. igual é no Brasil, não. A pessoa vai ter carro, né? E vai ter uma moto, a moto. E é muito difícil ver. E aqui é legal, né? Que tem os grupos, às vezes passa aqui um monte de gente, um atrás do outro com as Harley Davidson deles, sabe? Isso, assim, uma caravana. Bem interessante. Aqui, Rodrigo, é quilômetro, tá? Não é milha, não. Milha é nos Estados Unidos. Isso, boa. A gente ficou super perdido nos Estados Unidos com esse negócio de milha quando a gente foi a primeira vez. Exatamente. Né? E, galera, 120, ó, delícia de dirigir. Agora, tem que sempre olhar as placas, porque também pode mudar. Se tiver em condições assim de inverno ou neblina, de 120 cai para 100, as placas eles vão mudando e você tem que ir obedecendo, tá? Exato. Para você não ficar acima da velocidade, porque também a multa aqui rola solto, é policial na rodovia com um medidor lá de Nossa, escondido, com gente. eles medidor de velocidade, aí já aciona, né, a viatura para te dar uma multazinha lá bem legal. Então tome muito cuidado. E muitos semáforos aqui vão ter câmeras. Aqui é normal. Exatamente. Normal. Gente, Gostaram das dicas? Porque aqui rolou, foi muita dica hoje. e olha só, gente, como a gente fala, a gente já está aqui, o Wagner e eu, há quase 15 anos. Já passamos por tanta coisa, tanta água já passou embaixo dessa ponte. A gente tem tanta experiência para compartilhar com vocês. É por isso que nós temos uma novidade para contar para vocês. Né? Bom, a novidade, para começar, né? Para quem acompanha a gente, sabe que nós temos a nossa mentoria Vida no Canadá. A mentoria Vida no Canadá, como que ela funciona? Para quem que é essa mentoria? É para quem está aqui nessa live, que já está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Instagram e pensa o seguinte, olha, eu quero fazer o meu plano Canadá acontecer, mas eu estou meio perdido. Eu não sei por onde começar. Ou ainda, a moça da imigração já pousou no meu ombro, mas a minha esposa, ou se for o contrário aí, né, o meu esposo, ele ainda não está 100%, porque ele tem muita dúvida, ele não assistiu todos os vídeos ainda, né? Ou você às vezes tem dúvidas sobre adaptação ao frio, à cultura, língua, trabalho. Tudo isso a gente trata com uma mentoria que é feita assim, no 1 a 1, ok? É você com a gente, eu e Giza, né? Já teve gente que está aqui na live que já fez mentoria semana passada e em outras semanas. E você traz as suas dúvidas e nessa 1 hora você tem a atenção exclusiva da gente para responder as suas dúvidas e ajudar você a dar o seu primeiro pontapé aí no seu plano Canadá. O que a gente não trata nessa mentoria? A gente não vai tratar de processos de imigração. Tipo, Wagner, eu estou preenchendo aqui o formulário IM 1407 e gostaria de saber se eu coloco aqui o nome da minha avó ou o nome da minha bisavó. Isso a gente não vai fazer porque nós não somos consultores de imigração. Essa mentoria é para falar de vida no Canadá. A live é legal, os vídeos são muito bons, mas ter a atenção exclusiva de quem já mora no Canadá há mais de 15 anos e já Há mais de 15, há mais de 14. Há mais de Nós 14. vamos debutar em setembro, vai ter um festão de 15 anos, Isso, na espera. né? É exclusivo, é só para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos, né? A família inteira pode participar e é uma atenção exclusiva nossa com vocês. Então, para quem está nessa live... Olha, gente, a dica. Para quem está nessa live, né, os 10 primeiros que adquirirem aí a nossa mentoria, eu vou mandar por e-mail o nosso e-book, né, como fazer um currículo no modelo canadense, que é um outro e-book que a gente tem que
tá vendendo muito aí, porque tem muita gente já se preparando para fazer o currículo, mandar a cover letter, que é a carta de apresentação, para conseguir um emprego no Canadá antes de sair do Brasil. Para os 10 primeiros que adquirirem a nossa mentoria, vão receber de graça por e-mail, eu que vou mandar, o nosso e-book, que é o currículo no modelo canadense. Pronto, beleza? Falei! Gente, olha só, presentão para vocês, mas só para os 10 primeiros. Os 10 primeiros. Tá? Que fizerem aí, marcarem um horário com a gente. Nossos horários, eles são bem limitados. Por quê? Porque a gente tem o trabalho da gente, né? Nós temos a nossa vida aqui. Mas é isso aí, fica ligado, já faz, já reserva. No inverno os carros são muito problema. Às vezes ele vai dar uma derrapada, tem que ter pneu de inverno. É isso que é obrigatório. Okay? Tem que ter pneu de inverno. Senão, sem pneu de inverno, você é um sabão as ruas. Na verdade, o pneu de inverno ele é obrigatório só se você for pegar a estrada, né, Wagner? Se for para andar dentro da cidade, você pode usar o que a gente chama de all, que é todas, season, que é all seasons e todas as estações. É um jogo de pneu de carro que você usa em qualquer tempo do ano. Porém, eu não gosto. Pro inverno, eu prefiro ter o pneu próprio de inverno, os pneus, né? Porque ele tem uma aderência muito maior. Então, faz uma diferença incrível para dirigir na neve, porque ele não derrapa tanto. Entendeu? Então vale a pena ter. A gente tem 2 sets, 2 jogos de pneus. O All Seasons e o outro só de inverno. Beleza, é isso aí, gente? Galera. Nós vamos encerrar a live, sabe por quê? Porque aqui na nossa cidade, nos meses de julho e agosto, todos os dias tem música ao vivo no Parque Central da nossa cidade. Então a gente vai fazer uma boquinha aqui e a gente vai assistir um show de jazz ao vivo gratuitamente. Exatamente. É só levar as cadeiras de praia. Isso, então olha só. Sim, da DN Live, toda segunda-feira, às 21 horas, a não ser que aconteçam imprevistos como a semana passada. Mas a gente tem sempre um bate-papo nesse dia e nesse horário, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui. Deus abençoe o plano Canadá de vocês, a família de vocês. E até a próxima. E até a próxima.